2, versículos 18 a seguir. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Pode se assentar. Que o seu coração esteja aberto para aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite, amém? Estamos pregando uma série no Evangelho de Marcos, e estamos ainda no capítulo 2, né? Estamos pregando por bloco aqui no livro, por perícope, né? E estamos ainda no capítulo 2. Com certeza Deus falará ao nosso coração nessa noite. Essa mesma expressão do versículo, do primeiro versículo, do 18, quando diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas foram perguntar a Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 14, esse texto diz diferente, diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então, esse mesmo texto no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nós encontramos aqui, nesse texto, a razão dessa pergunta que é feita a Jesus. Ela na verdade é resultado daquilo que era a prática dos fariseus, né? Que era a prática dos fariseus e dos discípulos de João. Você vai encontrar no texto aí dizendo que eram os discípulos de João e os discípulos dos fariseus que jejuavam. Eu não consegui ainda compreender por que o texto diz os discípulos dos fariseus, porque os fariseus não tinham discípulos. Os escribas que eram fariseus tinham discípulos. Então é possível que essa citação do texto sejam os discípulos dos escribas que eram fariseus, que procuram Jesus, abordam Jesus e fazem essa pergunta a Jesus. Na pregação de domingo retrasado, eu falei a vocês que a partir do capítulo 2 nós vamos encontrar Jesus sofrendo perseguições, e as perseguições que Jesus sofre aqui agora são perseguições religiosas e políticas. Então nós temos aqui um grupo de religiosos que são os fariseus, né, procurando Jesus e abordando Jesus, perguntando, questionando a ele por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. O ponto principal aqui é que os discípulos de João e os discípulos desses fariseus, dos escribas fariseus, eles jejuavam em harmonia com os ensinamentos dos seus líderes, de acordo com aquilo que os líderes ensinavam, assim eles faziam. Os discípulos de João aqui, é possível que eles estejam jejuando, e o jejum deles possivelmente, segundo vários comentaristas, seja um jejum de lamento. Era muito comum a prática do jejum de lamento, afinal de contas eles haviam perdido João. João havia sido decapitado, havia morrido, então eles estão jejuando. E os escribas, os discípulos dos escribas que eram fariseus, eles tinham uma observância do jejum. No Antigo Testamento,
Lá na lei era necessário que a pessoa jejuasse uma vez por semana, né? Aqui os fariseus têm o hábito do jejum de 2 vezes por semana. E o jejum deles, de acordo com o que nós lemos em Lucas, dá uma olhada, Lucas capítulo 18, versículo de número 12. Lucas capítulo 18, versículo de número 12. O fariseu está dizendo assim: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Era uma prática então dos fariseus, jejuar, dar o dízimo, e esse jejum era um jejum de exaltação. Esse jejum era um jejum apenas para mostrar às pessoas que ele jejuava. A observância então desse jejum, a prática desse jejum, era pura demonstração de orgulho, era apenas um orgulho religioso. E esse orgulho, esse jejum cheio de orgulho religioso, não significava nada para Deus, ele não tinha valor para Deus, Deus não aceitava essa prática. Um modo de jejuar, aparentemente de fraqueza. Esse era o tipo de jejum do fariseu. Se você olhar Mateus capítulo 6, versículo 16, aqui é o Sermão do Monte, e Jesus traz uma advertência. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 6, versículo de número 16. Olha o que diz esse texto: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. Então há uma advertência de Jesus aqui acerca do jejum. Esse jejum não é para ser feito de maneira que a pessoa fica com o rosto entristecido, desfigurado, não é nada disso. O jejum tem uma outra conotação, o jejum tem um outro significado, e é isso que Jesus está ensinando, Jesus está falando. Ao ser abordado, ele dá uma resposta, e é sobre isso que queremos falar nessa noite. O tema que veio ao meu coração ao ler este texto é que Jesus, um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião. Repita comigo: Jesus, bem forte, Jesus, um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião. Então Jesus sabe responder às perguntas que a religião promove. E qual é a pergunta nesse texto? A pergunta é: por que os discípulos de João jejuam? Os discípulos dos fariseus também jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Essa é a pergunta feita a Jesus. E a partir daqui, a partir do versículo de número 19, Jesus vai emitir uma resposta a eles. A primeira coisa que esse texto me ensina, que com Jesus nós aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho e não nas práticas da religião. Os fariseus e os discípulos de João conduzem a vida cristã, conduzem a caminhada deles, pautada em uma prática que a religião dizia para eles, era um costume, era cultura. E é muito perigoso, irmãos, nós cristãos lidarmos com aquilo que vira cultura para a gente, com aquilo que vira costume. A gente pode se acostumar tanto vir à igreja, que isso torna para a gente uma rotina, e deixa de ser um ato de prestar culto a Deus. Quando a gente presta culto a Deus, desaparece o homem e é Cristo que aparece. Quando a gente vem prestar um culto a Deus, o resto é resto, Deus é o centro do nosso culto. Mas quando isso é parte da nossa religiosidade, da nossa vida religiosa, isso é muito perigoso. Porque há pessoas vindo à igreja, saindo da igreja, vem e volta há anos e anos e anos.
E o grande segredo de estar na igreja, de cultuar a Deus, é se o nosso culto ele é prestado a Deus. E Jesus, então, com ele nós aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho. Veja bem a resposta de Jesus a partir do versículo 19. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Como pode? Ou em outras palavras, por quê? Qual a razão dos convidados jejuarem enquanto o noivo está com ele? Então a resposta de Jesus consiste em uma outra pergunta. E ao mesmo tempo é uma pergunta muito clara, ela é clara como o sol, mas ao mesmo tempo ela é um enigma, ela é escura. Ao mesmo tempo que essa pergunta de Jesus é clara, ela é escura, é um enigma, é uma pergunta que vai buscar respostas lá no coração. Mas Jesus estava cercado por judeus, e os judeus que estão à volta de Jesus, eles têm consciência. Os judeus que estão à volta de Jesus, eles sabem por que Jesus está fazendo essa pergunta. Sabe por quê? Porque Jesus fala do casamento. Então o texto de Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Era uma prática no judaísmo. Quando havia um casamento, tudo se parava, qualquer coisa que estivesse fazendo se parava para prestar atenção no casamento. A entrada do noivo, a noiva, chamava atenção, todo mundo queria ver. E há um escritor, um comentarista do Evangelho de Marcos, chamado Adolfo Porre. Ele diz assim: para o casamento, professores da lei interrompiam o seu estudo da Torá, os inimigos se reconciliavam, mendigos e quem mais aparecesse podia comer de graça. Rufavam os tambores, nozes eram jogadas aos convidados, a procissão dançava diante da noiva e louvava sua beleza. Quem diverte um noivo é admirado como se tivesse oferecido um sacrifício. Então estar na festa de casamento era como oferecer um sacrifício a Deus. Lembra de Jesus entrando no templo e derrubando as mesas dos cambistas e colocando todo mundo para correr? As pessoas estavam lá vendendo animais para o sacrifício. Tanto quanto era importante o sacrifício, uma cerimônia de casamento também era importante. Então Jesus pega esses fariseus exatamente com essa pergunta: pode alguém jejuar estando noivo com ele? Ou seja, alguém aqui já foi para o casamento, para algum casamento em jejum? Você faz jejum no dia que tem o casamento? Pelo contrário, a gente vai à festa para ver a noiva, para ver o noivo, para celebrar, mas a gente vai para comer também, sim ou não? Então Jesus prende eles com essa pergunta. Essa pergunta de Jesus não é uma pergunta jogada ao ar, ele está perguntando para quem sabe responder. Mas irmãos, como a religiosidade prende as pessoas? Como ser religioso é perigoso? Essas pessoas estavam presas ao jejum da semana. Eu li pelo menos 3 comentaristas do Evangelho de Marcos nesse bloco de material. E em todos eles há um consenso do que eles dizem. Geralmente, os fariseus jejuavam de que forma? Eles jejuavam, o jejum não podia ser de sexta até segunda-feira, porque era o período que havia casamento. Então provavelmente o jejum deles era entre terça a quinta-feira, era o jejum. Olha que religiosidade, um jejum formal, um jejum que não agrada ao coração de Deus. E não dá para ler a Bíblia, para ler um texto bíblico, isso aqui é apenas história, se isso não tem aplicação prática para a nossa vida. O fato de vir à igreja, o fato de ser membro da igreja, de ter o nosso nome no hall da igreja, o fato de nós crermos que Jesus vai voltar e que Ele vai nos levar, isso não nos garante se estivermos presos a apenas uma vida de religiosidade. Jesus está advertindo-os que a vida deles era apenas uma vida religiosa. O pastor Júnior falou agora há pouco do Luiz que faleceu. O Júnior, esse ano ele faz, parece-me que 9 anos de casado, então deve ter 10, 11 anos que a gente conheceu o Luiz. Esse rapaz é um rapaz financeiramente muito bem resolvido, ele era maçom, e ele
Ele não gostava, ele não tinha contato com igreja, com pastor, ele não gostava de nada disso. E eu tive a oportunidade de ouvir do Luiz, dizendo assim: ô Ramsés, como fez bem para mim conhecer você. Ele era presidente de uma loja maçônica em Anápolis. Ele me levou um dia para conhecer um empreendimento da maçonaria em Anápolis, um sítio, uma coisa, um projeto social que eles têm fabuloso, fantástico. E o ano passado foi a minha formatura do mestrado em Anápolis. E os formandos ofereceram um jantar para os convidados. E eu convidei o Luiz e a Eliette para estar conosco, para jantar conosco. E a Eliette disse para mim assim: Ramsés, ele gosta demais de você. Ele tinha uma reunião hoje na loja maçônica, uma reunião com um grande significado financeiro, mas ele deixou tudo para estar com você e com a sua família. Estávamos Jabes, a Sônia e eu. Ele disse, ele deixou tudo, ele disse que era muito mais prioridade estar com você. As pessoas às vezes caminham dentro de um conceito religioso, dentro da fé que abraçaram, mas isso não traz salvação. Religião, denominação, igreja não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é conhecer a Cristo e deixar que o Evangelho entre no nosso coração e trabalhe no nosso coração e mude os valores do nosso coração. Esses homens são religiosos, eles jejuam, eles praticam uma série de coisas, mas Jesus interroga eles respondeu Jesus: como podem os convidados para o casamento jejuarem enquanto o noivo estão com eles? Esse texto traz uma pergunta: o que eu estou fazendo com a presença do noivo na minha vida? Será que há significado a presença do noivo comigo? Nós estamos caminhando, lá no Antigo Testamento, era o alvo de Deus, era Israel. Israel era o alvo de Deus, Deus era o noivo e Israel era a noiva. Na nova aliança, na graça, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E a Bíblia diz que Jesus foi preparar moradas para nós, mas Ele não nos chamou para uma vida religiosa, Ele nos chamou para uma vida consciente, uma vida cheia da graça, uma vida mergulhada no amor e na graça de Deus. Tem necessidade de jejuar enquanto noivo? Depois de uma semana de penumbra, da lealdade sombria, a lei voltava. Depois de uma semana de jejum, melhor dizendo, depois de uma semana de casamento, de festa, a lei voltava. Eles tinham que cumprir com rigor, então, o jejum 2 vezes da semana. O casamento era uma das poucas ocasiões que quebrava a monotonia. O jejum judaico, isto é, ele era marcado de maneira a não coincidir com as festas de casamento. Observava-se o jejum judaico dentro das festas de casamento, do cerimonial, para não ser quebrado. Ou seja, jejuar era apenas uma prática, era apenas um ato que eles cumpriam na vida. O jejum pelos pecados já é findo. Olha esse texto de Isaías, que interessante. A Bíblia conversa, um livro conversa com o outro, não dá para interpretar a Bíblia isoladamente. Isaías capítulo 40, versículo número 2, Isaías 42, vamos ver esse texto. Se alguém encontrar primeiro do que eu aí, por favor me ajude, porque Isaías fugiu da minha Bíblia aqui. O seguinte: façam uma estrada reta. Deixa eu olhar aqui na minha tradução aqui. 42. Fale ao coração de Jerusalém, anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou, e que sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor,
no ermo faço uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, e a humanidade e verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz disse: proclamei. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humildade é erva, e toda a glória como a flor do campo. A erva seca-se, a flor cai, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca, as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os versículos seguintes é uma afirmação daquilo que diz o versículo 2. O tempo de escravidão cessou, acabou, a sua iniquidade foi perdoada, você já recebeu em dobro das mãos do Senhor, porque todos os seus pecados são passados. Então, o que o profeta Isaías estava dizendo, ele está profetizando a vinda do Messias. Jesus é o Messias, e se Jesus é o Messias, se esses religiosos reconhecessem Jesus como Messias, não havia necessidade desse sacrifício do jejum pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo seria suficiente para perdoar os seus pecados. A religião escraviza as pessoas, a religião leva as pessoas de volta para a vida velha, para a vida antiga, a religião põe peso nas pessoas. Os seus discípulos podem se congratular como convidados para o casamento, porque eles estão reunidos em torno dele. O que Jesus está dizendo é isso: pode alguém jejuar, o convidado jejuar, quando o noivo ainda está com ele? Ou seja, não há necessidade. O noivo vai trazer regozijo, vai trazer alegria. A presença do noivo substitui toda essa prática religiosa. Nós precisamos desfrutar em Cristo aquilo que Ele trouxe para nós. Os nossos pecados são passados. Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele abalará o muro da culpa. De acordo com o capítulo 2, olha o capítulo 2 de Marcos. Ainda no capítulo 2, retrocedendo um pouquinho no texto, versículos de número 10 e versículos de número 16. Versículo 10: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu te digo, levante-se e segue, e tome o seu leito e vá para casa. Versículo 16: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Ora eles perguntam aos discípulos, ora eles perguntam a Jesus. Eles estão escravizados por uma vida religiosa, eles não têm liberdade, a vida deles é aprisionada, eles não se sentem livres para servir a Deus. O jejum para eles não é algo natural, é uma prática pesada e difícil de ser executada. Por isso seus discípulos também são religiosos, de maneira que eles seguem o mesmo ritual, tanto os discípulos de João, quanto os discípulos dos escribas fariseus. Eu li um comentário que é possível que depois da morte de João, os discípulos de João não tenham seguido a Jesus e nem os discípulos de Jesus. Eles buscaram uma caminhada sozinhos. Quando a gente caminha sozinho, é muito perigoso a gente se perder na caminhada. É importante buscar alguém maduro na fé. É importante buscar alguém com estrutura para a gente caminhar juntos. Por isso é importante o discipulado. Estar com alguém, caminhar com alguém, ouvir alguém. Alguém que tenha mais experiência. Não fazer dessa pessoa um guru para a gente. Tem gente que fazem as pessoas de guru. Tem uns modelos de discipulado que são perigosos. Então o camarada tá até para comprar alguma coisa, tem que procurar o discipulador, falar: você me autoriza? Para ir ao banheiro tem que... Não, irmãos, nós precisamos caminhar com alguém maduro, com alguém que anda com Deus, que caminha com Deus. Está cheio de bons exemplos na fé, está cheio de gente que tem uma vida com Deus, uma vida de caminhada, uma vida estruturada no Evangelho de Jesus. Os discípulos de João seguem sozinhos, caminham sozinhos. E aqui o texto mostra para a gente que os discípulos de Jesus estão seguros. Seus discípulos seguem de maneira diferente.
Jesus responde para eles, olha na sequência do texto. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Não é que os discípulos de Jesus não jejuavam. Chegaria o dia, chegaria o tempo que eles teriam que jejuar. Amém? Amém? O jejum não é uma prática abolida na nossa fé, na nossa vida. Mas nós não podemos fazer dele um ato apenas da religiosidade. Apenas um ato para dizer assim, eu jejuo tantas vezes. Eu já contei para vocês que na igreja tinha um senhor que todo final de ano ele pedia oportunidade. E ele marcava quantas horas ele orava durante o ano e quantos jejuns ele fazia. Passou um tempo depois, foram descobrir, ele tinha largado uma mulher cheia de filhos na Bahia, tinha arrumado uma mulher em São Paulo, a mulher estava cheia de filhos, e aí recebe uma carta, os filhos estão em casa, recebe uma carta em casa, a mulher lá da Bahia pedindo divórcio para ele. E aí a cara ficou daquele tamanho, né? Porque era apenas um ato de fariseu. Impunha as coisas para as pessoas, ganhava tudo no grito. Uma vez eu fui visitá-lo, ele estava correndo em volta da casa para bater no filho com um facão na mão, querendo picar o filho no facão. Mas na igreja gritava, falava, defendia usos e costumes, fazia um movimento, um barulho terrível. Então a nossa vida não pode ser apenas uma prática religiosa. A nossa vida tem que ser um ato de conversão, de entrega, de conhecer o Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É assim que se alguém está, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O problema dos fariseus é que eles estavam na religião, mas eles não estavam em Cristo. A segunda coisa que esse texto me ensina, Jesus então é um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião. Com Jesus nós aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho e não nas práticas da religião. Se porventura estamos seguindo a Cristo apenas por práticas religiosas, devemos abandonar essas práticas e seguir Jesus, porque Ele é Jesus, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue, porque nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida, porque Ele decidiu fazer isso em amor a nós. A segunda coisa que esse texto me ensina é que como ninguém, Jesus sabe dar as respostas aos porquês da religião. Então as perguntas estão inseridas no versículo 19, e a partir do versículo 19 e 20, 19 a pergunta de Jesus, 20 a resposta de Jesus, e versículos 21 e 22 ele diz: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E quando ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. A religião é cheia de odres velhos, e tenta se derramar vinho novo dentro dos odres velhos, e eles vão romper. Tenta pegar um pedaço de tecido novo e costurar em uma roupa velha. Eu estava olhando o contexto disso, é muito interessante. Jesus então aqui ele continua a responder os porquês do versículo de número 18. Ele conta aqui duas parábolas com o dia a dia dos seus ouvintes. Ele responde de acordo com o dia a dia dessas pessoas. Então ele diz: ninguém costura remendo em pano novo, tecido novo em roupa velha. Ninguém faz isso. As roupas nesse contexto aqui eram usadas por muito tempo. E há um comentarista que diz que chegava a ser usada por gerações. Eu estava assistindo um documentário sobre o tear, como que se tecia a roupa, e era muito interessante. Em 1743 surge um homem que é chamado John Carey. Esse homem ele faz o primeiro invento de pegar o algodão e mexer com esse algodão, enrolar esse algodão e começar a tecer o algodão. E aí ele monta uma pequena tecelagem onde o tecido é montado. Depois, em 1768, surge um outro homem. E aí ele já monta uma tecelagem, ele monta de madeira, uma coisa interessante. Só que esse homem, durante o período que ele viveu naquela pequena cidade,
as pessoas foram e atearam fogo e queimaram tudo que ele tinha. E ele não conseguiu pegar os registros daquele invento que ele havia criado. A gente tem hoje aí a indústria têxtil, e ela é fabulosa. Eu já trabalhei em uma empresa de tecelagem, na abelha. Lá fazia-se elástico. Então tinha umas máquinas enormes, os fios pequenininhos. Do outro lado saía elásticos de toda medida, a tecelagem. Então hoje a gente entende de marca de roupa, mas como ela passa por todo esse processo, nós desconhecemos. Imagina nos dias que Jesus está dizendo isso. Então eles dizem que aquele tecido, depois de usado, ele esticava e ganhava, ele se deformava. E por isso ele era um tecido forte que chegava a usar durante gerações. Quando pegava um pedaço do tecido novo e costurava naquela roupa velha, automaticamente, quando molhasse aquele tecido, ele estava enrijecido. Demorava um tempo para ele se esticar. Então o que acontecia? Ele rasgava mais ainda o tecido velho. Então Jesus está trazendo essa linguagem e falando para eles. O ministério de Jesus, a vida de Jesus é pautada no Antigo Testamento. Em momento nenhum ele despreza o Antigo Testamento. Mas ele está dizendo para esses homens, para esses fariseus e para os discípulos de João, que as práticas que eles estavam praticando eram práticas velhas. Eles não estavam reconhecendo ele como alguém que veio para mudar a história da humanidade, para resolver o problema da humanidade. E por isso eles estão presos ainda a todos esses conceitos. Se um pedaço de lã não compacta em um pedaço de tecido novo, é colocado numa roupa velha. O resultado será, especialmente quando esse pedaço novo for molhado, ele vai encolher, ele vai trazer ruptura na parte velha. Quanto à nossa fé, irmãos, o que esse texto diz para a gente? Nós recebemos uma roupagem nova, nós já estamos vestidos com essa roupagem nova, nós estamos ainda vivendo de acordo com os costumes passados. É interessante, irmãos, que a religião é hostil, a religião escraviza as pessoas. O camarada era curado de lepra, ele tinha que voltar lá e falar com o sacerdote tinha que emitir um atestado, para esse camarada sair na rua e se comunicar com as pessoas socialmente, ele tinha que apresentar aquele atestado, que ele estava purificado da lepra. E Jesus, quando cura o leproso, o que ele fala? O que ele faz? Ele não nega esse princípio. Embora seja um princípio religioso, ele vai e diz para o leproso, vai lá e se apresente ao sacerdote. É necessário você ir lá e se apresentar ao sacerdote. E eu não sei se esse homem curado da lepra por Jesus, ele se apresenta ao sacerdote. Eu sei que esse homem sai contando para todo mundo, ao ponto de Jesus não conseguir entrar mais nas cidades, porque a notícia sobre Jesus havia corrido. Jesus veio trazer uma roupagem nova. Jesus não quer que a gente fique fazendo remendo em tecido velho, pegando pedaços novos e costurando em tecidos velhos. O Evangelho traz uma roupagem diferente. Nós estávamos escravizados pelo pecado e Jesus os liberta, Ele os transforma. Os seus pecados foram apagados, o seu nome foi escrito no livro da vida. Então há muitas pessoas vivendo nessa roupagem nova, velha. Jejuam para ser salvos, jejuam para não perder a salvação. Jejuam porque senão perde a salvação. Oram porque senão perde a salvação. Orar e jejuar é prática agora de alguém que foi liberto. Do Egito eu fui escravo, mas Jesus me libertou. O meu nome foi escrito no livro da vida. Eu fui transformado pelo poderoso, pelo genuíno Evangelho de Jesus. Então a religião é hostil, ela sacrifica as pessoas. Quem estava na escola bíblica dominical hoje, estávamos em um número muito pequeno, mas aqueles que estavam ouviram o pastor Júnior falando sobre, nós estamos no mês da Reforma Protestante, e ele falando desde o primeiro século até o 1517 na Reforma Protestante, mostrando para a gente toda essa trajetória. Martinho Lutero, ele rompe. Martinho Lutero não quer colocar vinho novo em odres velhos. Martinho Lutero, ele não quer colocar remendo novo em tecido velho. O que a religião faz é isso. A religião escraviza as pessoas. Você tem que passar no corredor de sal. Você tem que levar
uma rosa ungida para a sua casa, você tem que ungir os umbrais da sua casa, você compra um carro novo, você tem que pegar a chave e levar para o pastor ungir, você anda pela rua, sai amarrando o demônio para tudo quanto é lado, olha para os telhados e amarra, umas coisas malucas. Isso é colocar vinho novo em odres velhos. A religião escraviza as pessoas, a religião judia das pessoas. Se você Deus te der uma revelação, você não entregar, Deus vai matar seu filho, Deus vai matar você. A religião traz isso para as pessoas. No pentecostalismo é muito comum essas coisas acontecer. Deus está matando. O Deus é aquele Deus furioso que mata, que tira a vida das pessoas, que fala com as pessoas têm que se esconder. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, em mim vocês encontrarão descanso. O evangelho de Jesus é o evangelho da paz, é o evangelho da libertação. Eu não faço as coisas erradas porque se o presbitério souber, se o pastor presidente do presbitério souber, isso vai implicar em disciplina, em algum problema para mim. Não, eu não faço mais as coisas que eu fazia no passado, porque Jesus mudou o meu viver. Agora é vinho novo, em taça nova, em odres novos. Eu estava vendo o que eram esses odres, era muito interessante. O odre era feito com pele de ovelha ou de cabrito. O que eles faziam? Eles matavam o animal, eles pegavam, iam tirando toda a parte desse animal, depois eles pegavam o couro, costurava todo o animal, e exatamente nos braços e na cabeça, no pescoço, era o lugar onde eles colocavam e tiravam o vinho. Então esse vinho ficava guardado lá por muito tempo. A questão dos vasilhames que há hoje para guardar o vinho, isso é uma prática nova. Lá no Oriente, nesse contexto aqui, não tinha nada disso. Lá no Oriente não tinha nada disso, usava o couro para guardar o vinho. E Jesus está dizendo, depois que esse couro romper, não tem jeito, não dá para colocar vinho novo, não dá para colocar o vinho novo em um odre, em um couro que já foi rompido. O vinho dentro, fermentando, vai aumentar, vai esticar, vai transformar. É o que Jesus está dizendo para eles. A religiosidade não cabe dentro do evangelho de Jesus. Mas o evangelho de Jesus não joga fora aquilo que a lei ensinou. Lá na lei, você pode ler Levítico capítulo 18, diz que se você, o homem que deitasse com um homem era punido, se deitasse com o animal era punido. Não deite com a sua irmã, não deite com a mulher de seu pai, não deite com a mulher de seu vizinho, nada disso. Jesus não afrouxou nada disso. Ele diz: o que olhar para uma mulher e desejar e cobiçá-la, já cometeu adultério. Então é vinho novo em taças novas. O evangelho de Jesus rompe com o nosso passado, com o pecado. O pecado para a gente não pode ser uma prática. A gente tem prazer em pecar, é algo acidental na nossa vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A gente não caminha debaixo dessa prática pecaminosa. Isso é passado. A minha vida velha ficou para trás, tudo novo se tornou. Eu sou nova criatura. Então é vinho novo em taça nova, é remendo novo em roupa nova. Não posso viver mais do passado. Eu não posso mais viver preso pela hostilidade da religião. É uma fé que escraviza as pessoas. A pessoa está morrendo, se você perguntar para ele na beira da morte, ele é capaz de dizer para você: eu não tenho certeza da salvação, porque eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não estou pregando para vocês, ensinando vocês que vocês podem pecar, não. Mas não há nada que você faça que apague os seus pecados. Cristo apagou os nossos pecados. Jesus morreu por nós. E sabe, irmãos, às vezes eu fico olhando, não é para ninguém não, para mim mesmo. Às vezes os maiores pecadores somos nós que, às vezes, nascemos na fé, que crescemos na igreja. E a gente olha para alguém errando lá fora, e a gente desce o couro na pessoa, não tem piedade, não tem dó das pessoas. Às vezes a gente nunca passou por lá, a gente nunca viveu por lá. O contrário também é verdade. Tem gente que viveu lá no mundo, pecou, aprontou, fez tudo que não prestava. Aí vem para o evangelho, vira um legalista. As pessoas têm que ser iguais a ele. Se não for igual a ele, não passa no teste. O teste é ele e não o evangelho. O que Jesus está dizendo é que
vinho novo em taça nova, não tem nada disso. Jesus transformou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho não traz peso sobre nós, o Evangelho não coloca carga sobre nós, o Evangelho traz levura sobre as nossas vidas. Nós caminhamos em liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Não significa então que Jesus rejeita tudo que é velho e aceita tudo que é novo, não é isso não. Seu ministério é ancorado na revelação do Antigo Testamento. Ele rejeita seu mau uso, ele rejeita as distorções da tradição. Ele também dá novo significado à velha aliança. Amém? Ele dá novo significado. Jesus trouxe nova vida a nós. Mateus capítulo 5. Dá uma olhada nesse texto. Eu já citei ele, mas eu quero ler com vocês, para concluir a palavra. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Quantos adúlteros deve ter participando da ceia do Senhor, servindo a Cristo, enganando as pessoas? Quanta coisa desse tipo. Isso aqui é uma referência a Levítico capítulo 18. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 18. Olha o que diz aqui a partir do versículo 19. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação, nem se deite com a mulher do teu próximo para ter relações sexuais, por isso torna você impuro. E não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, é abominação. Nem tenha relações com animais, para contaminar-se com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é confusão. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque todas essas coisas se contaminam as nações. Porque todas essas coisas se contaminam as nações. Eu vou expulsar da presença de vocês. A terra se contaminou, e eu castiguei por sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, que nós acabamos de ler, é uma referência àquilo que Moisés está dizendo em Levítico na lei. Então Jesus não afrouxou nada, Jesus não facilitou nada. Eram 10 mandamentos, ele resume. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Jesus não facilita nada para a gente, ele nos conduz. A nova aliança não é uma roupagem velha, a nova aliança não é pegar um odre enlarguecido pelo vinho fermentado e enfiar o vinho novo dentro deste local para guardá-lo. É vinho novo, mas as taças também são novas. Amém? Cristo nos libertou, Cristo fez uma aliança nova conosco. O que Jesus estava dizendo é que salvação trazida por ele não tinha nada a ver com jejuns desprovidos de alegria. Odres velhos não podem competir com o vinho novo, ainda fermentado. Amém? Do mesmo modo, o vinho cheio de riqueza, para todos que desejam aceitar as bênçãos, até mesmo os publicanos e pecadores, deve ser postos em odres novos. Jesus exige que os nossos odres sejam novos. Por isso é que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Cristo muda o nosso viver. Ele muda a nossa maneira de olhar para a vida, de olhar para as pessoas. Quantas tragédias nos nossos dias, quantos enfrentamentos nos nossos dias, quanta gente morrendo. Na nossa nação, a gente às vezes olha para outras nações, a quantidade de pessoas que estão morrendo no Brasil, de bala perdida, de homicídios e tantas coisas, é muito maior do que o número de pessoas na guerra. E eu fico pensando, será que a igreja não está deixando de exercer o seu papel como igreja, a sua autoridade como igreja? Nós precisamos ter vinho novo, mas em odres novos, em vasilhas novas. Que Deus encha a nossa vasilha, que Deus encha a nossa vida com esse vinho novo, com esse vinho da nova aliança. Amém? Que o Senhor nos encha
E vinho tem o significado de alegria na Bíblia, que nós sejamos cheios da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que possamos caminhar em triunfo para a glória e para o louvor dEle. Amém? Aleluia. Então, ao olhar para esse texto, Jesus é um sábio que sabiamente responde às perguntas da religião. Com Jesus aprendemos uma espiritualidade centrada no Evangelho. Não é jejuar apenas por prática, não é orar apenas por prática, mas é orar e jejuar, porque é a nossa maneira de se relacionar com Deus. Amém? É orar e jejuar, não é apenas para receber as bênçãos, mas é porque o dono da bênção quer se relacionar conosco. Amém? Segunda coisa é que, como ninguém, Jesus sabe dar respostas aos porquês da religião. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque enquanto o noivo está com eles, não é necessário, mas dias virão em que eles terão que jejuar. Que Deus te abençoe nessa noite, e que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração de forma poderosa, de maneira profunda, a fim de que o nome dele seja glorificado. Amém? Coloque-se em pé nesse instante.